recomeço de vida, para mim e para o meu filho. Morei alguns meses na casa de minha irmã e da família dela. Minha irmã me deu suporte para eu conseguir me organizar, encontrar um lugar para morar. Eu trabalhava no distrito industrial, era assalariada, não tinha condições de comprar uma casa, então fui morar alugada. Lembro que o primeiro lugar onde morei tinha 2 cômodos, e o banheiro era fora da casa. Não era um local seguro. Moramos lá apenas alguns meses. Nesse tempo, uma outra irmã que tenho, ela conheceu o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Então ela me falou sobre esse programa e me disse que as inscrições estariam sendo feitas na SUAB. Eu fui até lá, levei todos os meus documentos e consegui me inscrever. Após o cadastramento, me informaram que não iria ser de imediato. Era só o começo. E eu teria que passar pelo processo de seleção, que tinha vários requisitos, mas nenhum deles eu me encaixava, que era de mulher chefe de família. E eu tive esperança e fiquei aguardando. E aí saí em busca de um lugar melhor para eu morar. E numa conversa com minha amiga, colega de trabalho, ela me falou que conhecia uma dona de kitnet e que lá era um local seguro. Mas isso não foi a solução. As dificuldades só aumentaram porque quando eu fui morar para lá, eu tive que ficar longe da minha família. Então eu precisei conhecer pessoas novas e confiar nessas pessoas para elas cuidarem do meu filho. Cuidados como levar ele à escola, fazer comida para ele e cuidar dele até a hora de eu voltar do trabalho. Foram tempos muito difíceis. Passamos 1 ano morando nesse local. Lançado em março de 2009, o programa Minha Casa Minha Vida é uma iniciativa habitacional do governo federal do Brasil criada pelo presidente Lula. Gerenciado pelo Ministério das Cidades, o programa serve para oferecer subsídios e taxas de juros reduzidas para tornar mais acessível a aquisição de moradias populares nas áreas urbanas e rurais, com o objetivo de combater o déficit habitacional do país. Durante o período que Elci buscava realizar o seu sonho de ter uma casa própria, o programa priorizava beneficiar pessoas com uma renda de até R$5.000 e que tinham mulheres como chefe de família. O foco nas famílias chefiadas por mulheres do programa se deu pela grande presença de locatárias femininas entre os imóveis alugados, que compõem uma conjuntura deficitária no Brasil. Fato que foi comentado em entrevista ao jornal gaúcho Brasil de Fato pela professora de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora do Núcleo de Porto Alegre do Observatório das Metrópoles e membro da BR Cidades, Vanessa Marques. O Brasil é um país desigual. São múltiplos os fatores. A falta de acesso de programas específicos de educação, de saúde, somada à falta de um investimento em políticas públicas para a moradia. É complexo. Não é fácil dizer como reduzir o déficit habitacional. O Programa Nacional precisa cruzar o déficit habitacional com as desigualdades sociais e regionais existentes. As mulheres estão à frente das famílias. No projeto de extensão que eu coordeno, a gente percebe que nos programas de transferências de renda, como Bolsa Família, que muitas delas deviam receber o recurso porque eram chefes de família. Os dados apontam que elas são responsáveis pela casa. A relação entre mulheres e cidade é um aspecto amplo. Além disso, no Brasil, as mulheres são a maioria da população e isso também reflete no déficit habitacional. O Viver Melhor 2 foi, de acordo com Regina Lúcia Ferreira Gomes, diretora técnica da Superintendência de Habitação do Governo do Amazonas, SUAB, o primeiro bairro planejado popular no país. A SUAB foi peça-chave para o desenvolvimento daquele que se tornaria o maior conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. Foi no final do ano letivo do meu filho que a minha irmã me avisou
avisou que o vizinho, do lado da casa dela, havia feito algumas kitnets para alugar. E ela logo falou com esse vizinho para que ele alugasse para mim uma kitnet. O local tinha 3 compartimentos, como que eu já morava. Era um lugar seguro. E meu filho, ele ficava com a minha irmã e a família dela, enquanto eu trabalhava. E isso me deixava mais tranquila. As dificuldades da insegurança diminuíram, mas o preço do aluguel continuava aumentando. E eu não queria viver nessa situação para sempre. Ninguém quer viver assim, sem ter um porto seguro, uma casa própria. Após o cadastramento, fiquei aguardando a visita da assistente social, pois ela precisava que fosse comprovado que eu morava em um imóvel alugado. Depois disso, houveram algumas reuniões de condomínio, onde eles colocaram as regras para os moradores, mas nenhuma dessas regras me fizeram perder a vontade de morar em um condomínio. Era uma experiência nova, o recomeço que eu precisava, o início de uma nova história. As origens de programas de habitação remontam ao século XIX, quando os operários da Inglaterra receberam vilas e cidades operárias para abrigarem-se com suas respectivas famílias. No Brasil, contudo, o interesse do governo federal iniciou-se por volta da década de 30, na era Vargas, onde foi criada a Habitação de Interesse Social, o RIS, como forma de promover o bem-estar social. Falando sobre o legado de Getúlio, Lula, presidente vigente durante a criação do Minha Casa Minha Vida, afirmou que Vargas foi um dos presidentes que mais havia cuidado do país e criou as coisas mais importantes ao Brasil. Em sua época, o RIS ajudou a trazer o desenvolvimento a um país com interesses em uma industrialização. Houve uma convocação de comparecimento para o cadastramento de água e luz. Eu estava muito contente porque, a partir do momento em que eu recebi a carta da SUAB, em fevereiro, no decorrer dos outros meses, eu estava sempre sendo chamada para as reuniões, que eram bem organizadas. Eles chegavam até a oferecer alimentação quando a reunião era muito extensa. Às vezes, chegava a demorar uma manhã inteira, pelo motivo de idosos e pessoas com deficiências físicas também terem que participar dessas reuniões. Mas em outubro de 2012, participei da convocação que seria a reta final desse processo, que era a realização da assinatura dos documentos. Eu já não me continha mais de tanta alegria ao ver os documentos da casa própria em meu nome. No dia 23 de novembro de 2012, houve a última convocação de condomínio para os moradores da instalação da quadra onde eu iria morar. Seria meu sonho se realizando. Finalmente, o meu novo endereço. No dia 1º de dezembro de 2012, foi realizada a vistoria do imóvel, que tinha a presença de um representante da construtora. Eu fui acompanhada com a minha irmã, aquela que me ajudou desde o início, quando eu estava em busca do recomeço. Ela que conseguiu que eu morasse perto da casa dela. Ela cuidava do meu filho enquanto eu ia trabalhar. No dia 9 de dezembro de 2012, realizei meu sonho de receber as chaves do imóvel. Fiz a minha mudança na semana do meu aniversário. Foi para mim como um presente antecipado. Foi o melhor de todos os meus aniversários. 64 anos antes de Elcir conseguir sua morada,
em 10 de dezembro de 1948, foi assinada a Declaração dos Direitos Humanos da ONU na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris. Lá, os membros das Nações Unidas concordaram com o documento que estabeleceria pela primeira vez os direitos básicos aos quais todo ser humano deve ter acesso. Entre seus direitos, destaca-se o artigo 25, referente à moradia, que diz: todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Com a criação do Residencial Viver Melhor 2, os governos do Estado e federal não apenas garantiam uma residência para milhares de pessoas em condições adversas, mas permitiram que elas pudessem usufruir de um direito básico tão renegado por uma parcela grande da sociedade. A possibilidade de pessoas como ela possuírem seu imóvel fez com que famílias saíssem da marginalidade e recebessem um apoio que outrora nunca lhe foi dado. Era o que eu precisava para recomeçar. Um lugar novo, onde houvesse segurança para mim e para o meu filho. Agora vivemos em um imóvel com sala, cozinha, banheiro e 2 quartos, com espaço suficiente e satisfatório para nós dois. É um condomínio planejado com boa estrutura. Tem posto de saúde, tem escola, igreja, lojas, tem praça de alimentação, tem também quadras de esporte. Onde morávamos antes, o espaço era menor e os comércios ficavam bem distantes. E foi dessa forma que dei adeus ao aluguel e ao medo de não conseguir refazer a minha vida. Se não fosse esse projeto, eu acredito que eu teria perdido a oportunidade de cuidar do meu filho, de passar mais tempo com ele. Foi muito bom quando nós viemos para cá. Ele passou a estudar aqui nesse bairro, porque havia escola próximo também aqui, de onde nós moramos agora. E para mim isso era muito bom, saber que meu filho estava estudando próximo de casa. Para mim, me deixava tão tranquila a situação que nós vivíamos e agora vivemos. Me deixa tranquila, me deixa feliz. Saber que a nossa vida está tomando um rumo, tomou um jeito, foi renovado, foi o recomeço que eu sonhava, que eu queria para mim e para ele. Eu posso dizer que eu me sinto bem em morar aqui. A quadra onde fica o prédio que nós moramos, ela é próxima da igreja, onde eu gosto de frequentar. É próximo do supermercado, é próximo das lojas. E como eu já havia dito antes, isso ficava distante da nossa casa. Eu posso dizer que eu estou feliz com o meu sonho realizado. Esse não é um caso isolado. Os programas de habitação social, além de realizar um bem individual aos seus moradores, também garantem moradia digna à sociedade beneficiada, ajudando a reduzir desigualdades e promovem a ocupação urbana planejada. Tais projetos auxiliam também na geração de empregos e diminuem as taxas de criminalidade, levando os moradores, outrora em bairros marginais, a um ambiente que lhes assegure educação, saúde, lazer e acesso ao mercado. É necessário compreender esses programas não apenas como uma forma individualista de garantir uma casa às pessoas de baixa renda, mas uma forma de garantir uma sociedade igualitária e livre dos problemas que hoje assolam as pessoas mais marginalizadas do país.